Fala, gente! Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Você que está no gravado em mais um devocional. Bruninha, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez, Bruninha. Obrigada. Você já está aqui, já realmente Deus pediu para te chamar e você está de volta aqui com a gente, hein? Já é o 5º dia consecutivo, 4º, sei lá. No começo volta, dos né? devocionais eu fiquei quase um ano, né? Todo dia. Todo dia. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas, né? A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Foi importante para mim na pandemia esse movimento, né? De estar no devocional. E agora vivendo esse primeiro mês aí da maternidade, que a gente está passando, né? Pela adaptação, tá sendo importante também para mim poder voltar, acordar. Amém. E me alimentar antes de mais nada, né? É o que tá mantendo. É verdade. Então a Bíblia diz, Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo, por exemplo, para chorar, está escrito, e há tempo para sorrir. Mas muitas vezes a gente corre do choro, né? Você mesmo sempre diz isso, né? Se tiver que chorar, chora. Chora tudo que tem para chorar, né? E há tempo para tudo na nossa vida. Então seja muito bem-vindo, você que está aí. Deus pediu para te chamar. Você que está no ao vivo, boa terça-feira. Você que está no gravado, um beijo no seu coração. Eu queria pedir para vocês dispararem o dedo no coração aí. E também, se possível, seja usado por Deus usando esse aviãozinho. Vem com o dedo assim, ó, nesse aviãozinho e manda para 5 pessoas. 5 pessoas essa palavra de Deus que vai ser derramada aqui no dia de hoje. Nós poderíamos vir com qualquer versículo da Bíblia, irmão. Nós poderíamos pegar vários versículos da Bíblia. Mas Deus escolheu uma palavra para ser liberada nessa live. Nós buscamos Ele de manhã para poder derramar aqui em vocês. Mas antes de derramar em vocês, a gente tem que se encher. Então creia que Deus vai falar com você que está aí. Seja no ao vivo ou no gravado. Deus te trouxe até aqui. Amém? Então um beijo no coração de todo mundo aí. Você que está triste, você vai receber uma palavra de alegria aqui. Uma palavra que vai te moldar nessa tristeza que você está passando. Amém? Amor, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Uhum. Talvez alguém esteja precisando ouvir. Qual que é o motivo que a gente tem para todos os dias levantar da cama, né? E começar um dia novo? Então, por exemplo, tirar o pijama, lavar o rosto, Escovar o dente. se preparar para o seu dia, sabe? Eu sou uma pessoa, eu sou vaidosa, eu gosto muito, né, de tirar o pijama, de me arrumar mesmo que eu vá ficar em casa. Só que foi muito engraçado porque na pandemia, no lockdown mesmo, a primeira vez que rolou, participar dos devocionais era o que me fazia levantar da cama e levantar mesmo, e acordar pro dia. Isso. Não é só levantar da cama, é acordar pro dia, é se abrir pro dia, se preparar pro dia. E hoje aqui a mesma coisa, né? Eu tava vivendo esse mês da maternidade, praticamente, né? Claro que no começo a adaptação, mas de pijama, né? E a importância, o quanto que eu fiquei contente agora de falar, caramba, esse movimento, principalmente Deus está sendo o meu motivo para eu levantar e para eu acordar para o meu dia. Então, talvez se você está assistindo o devocional, que você se prepare para esse momento, que você se prepare para o seu devocional, né? E que Deus seja o seu motivo. Amém. E não outra coisa. Então hoje eu não tenho nenhuma reunião, não tenho nada para fazer, sei lá, não vou sair, então eu vou ficar aqui de qualquer jeito, largada, né? E quando a gente não se cuida, né? Isso é um autoabandono. E quando a gente se autoabandona, a gente automaticamente esquece que a gente tem um pai que não abandona a gente. Então tudo tá interligado. Exato. Né, amor? Se você não... Você falou algo muito importante. Porque se você não se empolga de entrar na presença de Deus, se você não se engaja de entrar na presença de Deus, se Deus não é o seu motivo, como você disse, de levantar da cama, é porque ainda você não conheceu quem Deus é. E aqui no Cola na Videira nós queremos te ajudar a você conhecer quem Deus é. Porque quando a gente descobre quem Deus é, a gente automaticamente, por Ele, a gente descobre quem nós somos, a gente descobre chamado, a gente descobre propósito de vida. Então, o grande segredo é quem Deus é. Esse é o segredo.
E a gente não aprendeu. Isso é aprendizado de vida. Isso é uma construção de vida. Então, nesse exato momento, todos vocês aí, mulheres e homens da família JC, hoje tem encontro da família JC, em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente... Hoje? Vamos fazer um encontro hoje com eles? É. Ó, Eu vou ver depois quem consegue participar. Vocês preferem hoje ou amanhã? Porque é feriado, né? Às vezes vocês preferem que seja amanhã. Faz uma enquete. Olha o que a Vanúbia escreveu ali, amor. Só beleza, acho que vale a pena. Quem? Vanúbia? Aí, ó, Vanúbia. Cara, ontem foi um dia de encontro com vocês aqui na net. Depois de ter assistido uma live ontem, hoje acordei totalmente diferente. Com coragem de ir até Deus, buscar a sua presença para o meu dia de hoje. É isso aí. Que legal. Parabéns pela sua permissão, pela sua busca. Parabéns. Pela sua escolha. Então, Jesus, a título de oração, obrigado por mais uma alma resgatada. E neste momento, Jesus, nós queremos entregar a live para o Senhor. Que seja feita a tua vontade nessa live. Essa live devocional, essa live de desejo de aprender mais quem você é, Jesus. Essa live de aprendizado, Senhor, vem do Senhor. Então, cada palavra que sair da nossa boca aqui, da Bruna, da minha boca, que seja sua, e que o Senhor possa alcançar todos que estão aqui. E nós cremos que o Senhor pode. Se há alguma resistência, alguma interferência, eu peço no teu nome, Jesus, que isso caia por terra, que isso seja quebrado, para que essa pessoa do outro lado, homem e mulher, entenda o que ela está passando. Entenda a tua palavra, o poder da tua palavra, para que ela possa ser transformada exatamente aonde essa pessoa está. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você quer ter paciência com Deus? Deus vai colocar situações para que você tenha paciência. Para que você treine a paciência. E é assim para tudo. Para tudo. Deus coloca situações para a gente treinar aquilo que a gente tanto quer e que Ele também quer. Então abra sua Bíblia aí, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Hoje é dia de transformação, eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Hoje é dia de transformação. Transformação. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 41. Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 41. Página 757. Bruninha vai abrir aqui, você está abrindo aí. Então, aqui é o momento de Jesus no Getsêmani. O momento que... próximo, assim, minutos antes de Jesus ser preso. Um pouquinho de hora antes de Jesus ser preso. Amém. Ô Leandro, você está em qual cidade da Europa? Você está na Ucrânia ou próximo da Ucrânia? O momento que principalmente a Ucrânia está vivendo é um momento de Getsêmani. Essa palavra é para todos que moram na Europa, mas não só para quem mora na Europa, mas principalmente para quem está vivendo na guerra. E nós aqui no Brasil estamos muito bem em comparação ao que está acontecendo na Europa. Então nós temos que com certeza orar por todos aí da Europa. Então, Jesus no Getsêmani. Bruninha vai ler aqui pra gente. Abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Pede para Deus, fala comigo, meu Pai. Em nome de Jesus. Mateus 26, do 36 ao 41. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Aqui eu já parava, já, antigamente. Getsêmani, tchau. Pelo nome, né? Não entendi nada. Isso aqui não é pra mim, não. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Mas o que é isso, por exemplo? Só para pegar um gancho aqui. Como é que a gente faz? É porque não é o momento, a pessoa não está aberta para isso. Quando ela se propõe a ler a Bíblia e ela vê um nome que ela não sabe, se ela não vai no Google atrás ou não vai perguntar para alguém, é porque ainda não há necessidade, a vontade de fato de ler. Mas é assim mesmo, então não deixe que as dificuldades possam impedir você de ir atrás das respostas. Então vamos lá, Bruninha. E disse aos discípulos:
Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eita, se você depois quiser ir até o final do capítulo 26, você vai ver que glória. Mas aqui é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus como ser humano. Eu não sabia que Jesus tinha ficado triste e angustiado. Jesus ficou muito triste, muito angustiado. Eu sabia que Jesus chorou. Jesus chorou na morte de Lázaro, antes de ele ressuscitar Lázaro. Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, e quando Jesus viu todo aquele povo chorando e crendo de que Lázaro tinha morrido, Jesus ele já tinha falado que ele iria resolver a situação, mas mesmo assim Jesus ele se compadeceu, porque Jesus era ser humano, irmão. Deus na terra, Deus se fez humano para poder falar com a gente. Olha que top! Deus não escreveu uma cartilha, Deus se fez igual a gente, irmão. Deus se fez ser humano para ensinar a gente a ser humano melhor, para ser humano filho de Deus. Você já viu ser humano? Ser humano. Talvez você está tentando sobreviver, mas Deus quer que você viva. E uma das coisas que alguém falou aí que estava triste, eu quero já declarar na tua vida para que você possa declarar isso daqui. Jesus ele disse: meu Pai, se é possível que passe-se de mim esse cálice, que passe de mim esse sofrimento, Bruno. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então você está triste? Você quer a alegria? Você quer sair dessa tristeza? Isso é um fato. Você quer dias melhores? Mas Deus quer muito mais que saia da tua boca: ei, que seja feito conforme a tua vontade, não a minha. Só consegue fazer isso quando a gente nasce de novo. Só consegue fazer isso quando a gente tem um encontro com esse Deus vivo. Senão a gente não faz isso. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Mas o próprio Deus está ensinando a gente aqui, por exemplo, que a gente pode pedir para que passe esse cálice, esse sofrimento. Mas eu tenho que dizer para Ele: mas contudo seja feita a tua vontade. E se é a vontade de Deus que a gente passe por um dia de choro, que a gente passe por uma tristeza, Ele dá a provisão necessária para que a gente passe por essa tristeza. Porque a própria Bíblia diz: nenhuma tentação veio maior do que o ser humano pode carregar. Mas por que a gente cai em tentação? Então veja, aqui Jesus está ensinando para a gente de que, olha, se eu me sentir tomado pela tristeza e angústia, vocês também vão passar por isso. E ele mesmo disse, né, Bruno, naquele versículo, você vai lembrar talvez, que Jesus ele disse que no mundo vocês vão passar por aflição. E aí ele complementa como? Mas eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflição. Esse cara que disse no mundo vocês vão passar por uma aflição, ele passou por aflição antes de nós. E também ele passou... Você entende isso? Sim, ele passou e ele foi desabafar com Deus, né? Exato, a gente vai chegar aí. Ah, tá. Mas depois ele entregou. O grande ponto aqui é o seguinte: quando a gente... É importante você saber disso. Aqui no Devocional nós estamos juntos todos os dias. Há 690 dias, eu acho que hoje, ou 689 lives, desde o dia 18 de março. Vai fazer 2 anos que Deus levantou esse projeto evangelístico. Um projeto para levar essa boa notícia para as pessoas que não conhecem essa boa notícia. Uma boa notícia que não foi escrita no PowerPoint, foi vivida por um homem chamado Jesus Cristo. Foi expressa por Jesus. E poderíamos falar sobre vários versículos aqui no dia de hoje. Que dia é hoje? Terça-feira. Mas Deus deu essa palavra.
Ele deu essa palavra, foi eu que escolhi, nem ela que escolheu, nem minha filha que está aqui. Então se ele deu essa palavra, é porque ele sabia quem são as pessoas que iam estar aqui, você. Vou pedir a última vez para você disparar o dedo no coração, e se você puder usar esse aviãozinho para mandar para 5 pessoas, que Deus use o seu dedo para enviar para 5 pessoas essa live. E então tá, qual que é a pergunta? O que é Getsemane? Getsemane, anota aí, é um lugar de transformação. Getsemane significa o que, Bruna? Você lembra, não? Eu já te falei, não? Getsemane significa prensa de azeite. Você não tá nem aqui, né? Eu tava tentando lembrar, é que tá muito sol, eu tô com dificuldade de ficar com o olho aberto. Então vamos acelerar aqui, porque senão ficou doido do lado de cá. Presta bem atenção. Gente, eu não tô dormindo não, tá? É que tá muito claridade. Então vamos, que nenhuma interferência possa impedir essa palavra de chegar na tua vida. Presta bem atenção. Getsemane é lugar de transformação. Você não quer ser transformado hoje, não? Você não quer ser transformado hoje, não? Tô precisando. Eu quero ser transformado hoje. Nós precisamos todos os dias ser transformados por Deus. Ser transformado por Deus é receber uma renovação de Deus. Renovação de Deus é trazer o novo de Deus para a sua vida. E Jesus disse: eu desejo, quero e faço vocês viverem novidade de vida. E nós temos que não tirar os olhos disso. Nós temos que viver novidade de vida. Mas novidade de vida não é do exterior, novidade de vida é do nosso interior. A gente acha que novidade de vida é a gente ter novidade na nossa rotina, e não é. Novidade de vida é você ter esse renovo dentro de você e certa de que Deus está fazendo algo novo aí dentro de você. Para que você possa olhar para as tribulações, seja em guerra, na Ucrânia, seja na Etiópia, seja onde for, que você olhe e fale: essa tribulação é leve e momentânea, essa tribulação vai passar, Deus está na frente. Ontem, Bruno, eu estava vendo um cara, um pastor inclusive, lá na Ucrânia, que quando foi perguntado para ele: e aí, como é que vocês estão? Sabe o que esse pastor disse, cara? Ele: você estava comigo. Foi muito forte. Ei, presta atenção. O cara na Ucrânia, eles tinham acabado de conseguir sair da Ucrânia. Foram, acho que 3 dias para eles conseguirem passar a fronteira. Uma estratégia, né? Puta, compraram gasolina. Foi um perrengue. Ô Leandro, não sei se você escreveu aí, mas aonde você está morando? Por favor, se você pode falar, né? Mas veja, como que você está? O cara que está firme na rocha, o cara que tem o Espírito de Deus ativado, o cara que busca o Espírito de Deus todos os dias, não que busca uma vez por semana, o que sai da boca dele? Ele fala assim, e ele falou, e nós ouvimos ele falar, ninguém disse: está tudo bem, graças a Deus. Beijo para toda Paris, França. Está tudo bem. Não, ele não falou isso não, amor. Falou. Não. Está tudo bem, graças a Deus. Como é que eu tô terminando? Fala aí. Não, ele falou assim: Deus tem sido muito bom. Calma, mas antes disso ele disse: como que você tá? Ele disse: está tudo bem, graças a Deus. Ah, tá. Aí ele fala: por que está tudo bem? Ele não diz por quê, ele fala assim: Deus tem nos sustentado, Deus tem nos cuidado de nós, Deus tem... Qual foi a palavra que ele usou? Deus tem feito grandes coisas por nós, alguma coisa. Deus tem feito tudo por nós aqui. Mas primeiro ele responde: está tudo bem. E a pergunta é: como está tudo bem se os seus olhos estão vendo guerra? A fé ensinada por Jesus não se move pelo que vê, irmão. Essa menina estava na UTI os 5 primeiros dias da vida dela. Nós não se movemos por o que nós vimos, nós se movemos pelo que nós cremos. Só que isso é prático, irmão, isso tem que ser vivido. E deu para ver uma verdade nos olhos daquele cara. É óbvio que só Deus conhece o coração, mas ele disse isso: Deus tem nos sustentado, Deus tem feito milagres aqui no meio da guerra. Está tudo bem, graças a Deus. Mas como que esse cara conseguiu fazer isso? Ele passou pelo Getsemane. Ele tem vivido com certeza a transformação de Deus diariamente. E Getsemane é lugar de transformação. E Jesus, na prática, ele entrou no Getsemane como, Bruna? Como que ele entrou no Getsemane no versículo 37? Tomado de tristeza e de angústia. Olha aí! Tomado de tristeza e angústia. E sabe qual que é o pior?
Ele já sabia o que iria acontecer, porque como ele é Deus, ele já sabia que ele seria crucificado, irmão. Ele já sabia que ele seria preso e antes de ser crucificado, que ele ia ser torturado, ia passar por um perrengue desgraçado. E a gente não sabe, né? O nosso. Mas a gente sofre pelo que está por vir, supondo que está por vir. Mas veja, no mundo, o resultado final, Jesus estava tomado por angústia e tristeza. Mas mesmo assim, ele ensinou como a gente é transformado por Deus, principalmente nesses momentos de angústia e tristeza. O que ele falou para os discípulos? Primeiro que ele deixou todos os discípulos e pegou só 3. Pedro, João e Tiago, os filhos de Zebedeu. E aí Jesus, ele foi fazer o quê? Orar. Mas olha como Jesus orou, né? Jesus, ele disse no versículo 39, como está escrito no versículo 39? Meu pai. Não, no versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo... Olha só, Jesus, por exemplo, Jesus na prática, ensinando, cara, ele se prostrou no chão. Lembra? A menina disse, a Lu Garrido, ela tá aí, eu acho, e ela deu o testemunho dela, há 1 ano eu tô aqui no Coro na Videira e eu nunca ajoelhei na minha vida para orar. E eu experimentei esse prostrar no chão e foi diferente. Se o próprio Deus se prostrou, como que eu não vou me prostrar? O que faz com que você não se prostre? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos? E lembra como a gente passou para vocês semana passada? Eu li num livro, que eu não sei quem foi que escreveu, que disse isso, mas que Deus abençoe. Quem ora não tropeça. De joelho ninguém tropeça. De joelho ninguém tropeça. Há quanto tempo você não ajoelha e se prostra aos pés do Deus vivo? O que faz com que eu não faça isso? A minha carne. A gente já vai falar mais. O que faz com que eu não faça isso? O meu orgulho, a minha vaidade, a minha conclusão de que está tudo bem, a minha conclusão que Deus está preocupado com a fome na Etiópia, a minha conclusão de que Deus está preocupado com outras coisas, não com a minha vida, a minha conclusão de que eu não sei quem eu sou e nem quem Ele é. Deus está chamando verdadeiros adoradores em 2022. Verdadeiro adorador é aquele que se prostra, é aquele que acima de tudo quer fazer o que Jesus fez. Porque Jesus disse, sabe qual que é o seu chamado? Sabe qual é o seu chamado? Ser como eu. Ser como Jesus. Sair do campo do apenas acreditar, sair do campo do apenas, como a gente vem falando nos últimos dias, do convencimento da palavra, do convencimento da fé, mas ir para o ponto do quê? Da conversão nesta fé. Conversão nesta fé é viver como Jesus. 1% melhor, 1% mais parecido com Jesus. A cada dia, 1% mais parecido com Jesus. Você tem sido mais parecido com Jesus? Essa pergunta é para você mesmo e você tem que dar a resposta para você mesmo. Esta live não é uma live qualquer e não é desmerecimento de outras, mas essa live você está entrando na presença de Deus, irmão. E ninguém entra na presença de Deus e sai igual. Nenhum ser humano carnal que tem carne, que é fraco, nenhum ser humano entra na presença de Deus e permanece do mesmo jeito. Tem que sair diferente. Tem que sair diferente. Você está entrando na presença de Deus, irmão. Não na presença do Bruno, da Bruna, da Betina. Agora vai vendo, e a grande chave está aqui. Não é só ela, já foi falado várias aqui. Mas o que Jesus disse exclusivamente, inclusive para Pedro? Jesus, ele orou, ele pediu para o Pai passar o cálice, mas que fosse feita a tua vontade. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. E aí ele diz para Pedro o que no versículo 41? Então, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele disse 2 verbos. Todo verbo requer ação. Todo verbo requer ação. O verbo da vida está dizendo, pessoal, eu vou dizer 2 verbos para você. Jesus é o verbo da vida. Isso é uma outra história. Mas Jesus é o verbo. Por que Jesus é o verbo? Porque Jesus agiu junto com o Pai. O Pai, em nome de Jesus, criou o universo. Deus agiu. Deus falou. Tudo por meio de Jesus. Mas vai vendo.
Jesus ele fala 2 verbos, ele não fala um. Jesus falou só vigiar? Jesus falou só orar? Jesus diz vigiar e orar. E os meninos fizeram o quê? Apenas dormiram. Mas sabe por que eles ficaram dormindo? Por que eles dormiram? Porque eles só vigiaram. O que é vigiar? Eu fui no dicionário. Vigiar é observar com atenção, estar atento. Eles sabiam o que eles estavam fazendo no Getsemane, eles sabiam que estava próximo ao fim. Jesus já tinha falado isso para eles. Quando ele dá o comando para os meninos permanecerem, vigiar e orar, os meninos só vigiaram. Eles esqueceram de orar. Porque Jesus ele disse, fiquem atentos. E eles estavam querendo o quê? Ficar atentos o quê? Ninguém pode vir aqui, a gente tem que estar atento do lado de fora. A gente tem que estar atento para ver se ninguém vai vir pegar o mestre. A gente tem que estar atento para impedir a prisão do mestre. Ninguém impede aquilo que já era profecia, mas aquilo que Deus quer fazer, ninguém vai pedir. Aliás, o próprio Pedro tentou cortar a orelha, na verdade ele cortou a orelha de um soldado logo quando Jesus foi preso no Getsemane. E Jesus foi lá e restaurou inclusive a orelha do soldado, que estava prendendo ele. É profético, irmão, Jesus tinha que passar por isso. E Jesus sabia, mas Jesus estava tomado por tristeza, tomado por angústia. E ele está dizendo, vigiar e orar. Só que vigiar apenas com o sentido de, que é o sentido da palavra, de observar com atenção e de estar atento, não vai funcionar. Por quê? Você vai dormir. Por quê? Porque você vai vigiar conforme a tua carne. Você vai vigiar, você vai estar atento conforme a tua carne. Conforme você, irmão. Conforme a sua força. Aí Jesus fala, então, vigiar e orar. Por quê? Porque orar é do Espírito, né? Porque orar, você busca o Espírito de Deus. Olha, gente, nosso maior sonho é que vocês aqui do Cola na Videira sejam verdadeiros adoradores. Que nada mais é, nada menos do que pessoas que compram uma Bíblia e têm uma Bíblia, aprende, porque a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende, aprende quem Deus é e aprende a falar com Ele. A Bíblia é uma linguagem. Mano, a Bíblia é o jeito que Deus tem para ensinar quem Ele é e quem nós somos. E aí, a partir disso, você ora. Então você está sendo levantada hoje, mulher, não apenas para vigiar, mas para orar também. Há quanto tempo você não ora com, só você e Deus, Deus e você? Pode ver aí. Está batendo cabeça provavelmente porque está faltando oração. Deus me lembra disso sempre, sempre, sempre. Quando eu caio em tentação, quando acontece alguma coisa, quando a gente está meio fraco, quando a gente está dormindo. Sabe por que vocês estão dormindo, gente? Porque está faltando oração. A oração, Bruno, eu escutei um dia daquela neurocientista, ela fala assim, que a oração é você entrar em contato, entrar num ambiente com o melhor psicoterapeuta do mundo. Você está entrando num ambiente com um psicoterapeuta, irmão, o maior que existe. Não anulando, obviamente, de você fazer terapia. Nós somos terapeutas, inclusive. Mas quando você ora, você vai buscar o Espírito de Deus. E aí você consegue vigiar conforme o combustível de Deus, que é o Espírito dele. Deus é Espírito, irmão. Jesus disse, Deus é Espírito. E Deus quer colocar o Espírito dele em você, o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito Santo. Agora olha que engraçado. Jesus ele fala, vigiai e orai para que não caiam em tentação. E olha como os meninos estavam aprendendo também. Você está aqui aprendendo, nós estamos aqui aprendendo, todo dia é dia de aprender. Jesus, no início do capítulo no início do livro de Mateus, no capítulo 6, ele explica, ele escreve, ele institui a oração do Pai Nosso, Bruno. E o que a oração do Pai Nosso fala sobre tentação? Livrai-nos da nossa tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que orar a oração do Pai Nosso todo dia. A oração do Pai Nosso é o quê? Oração. Não é uma oração decorada, mas é uma oração que você clama a Deus ao acordar. Não nos deixe cair em tentação. E aí Jesus fala o quê? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ele não quer que a gente caia em tentação. Se cair, ele vai te levantar sempre.
Tem um dia para acabar essa festa. Mas Jesus sempre vai estar de mãos estendida para nos levantar no momento que a gente cai em tentação. Mas ele quer ensinar no dia de hoje, neste lugar de Getsemane, a gente fazer algo diferente. Que nada mais é, nada menos do que vigiar e orar para não cair em tentação. Você entende isso? É tipo preventivo, né? Preventivo. Mas a gente aprendeu, nós seres humanos, você é terapeuta, você sabe, você atendeu 10 anos individualmente. A gente espera a primeira casa cair para buscar ajuda. Não é? Jesus está falando então, eu quero ensinar vocês, ao contrário, a vigiar e orar antes de cair em tentação. Quem está disposto a isso? Porque Jesus ele foi bem claro. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quando eu caio em tentação, é porque eu me movi pela carne. Por isso que eu falo aqui com todo amor e carinho para vocês, não adianta acreditar em Deus. Não adianta. Acreditar em Deus não resolve minha vida. Ó, com todo amor e carinho no meu coração, né? Mas eu ter uma religião não resolve a minha vida. Não resolve. O que resolve? De acordo com o que está na Bíblia, é buscar o Espírito de Deus. Vigiai e orai antes de cair em tentação, para que não caiam em tentação. Conversar com o Pai Nosso antes de cair em tentação. Que nada mais é do que o relacionamento, né? Exatamente. Quando você entra, quando você faz uma oração, você no seu carro, no seu quarto, você e Deus, você recebe o Espírito de Deus, o próprio Deus faz isso, você não precisa se preocupar no como, Ele mesmo faz. Só que a gente tem que se colocar nessa posição. E você pode fazer uma análise da sua vida. Os problemas aconteceram e você caiu em tentação porque faltou vigiar e orar. Orar e vigiar. E a oração, principalmente, eu acho que a gente busca mais no momento que a gente está Quando caiu já em tentação, quando já está no resultado da tentação. E aí a gente pergunta, né? Por que a gente às vezes passa por tanta batalha? Porque, cara, se a gente não passa, a gente não busca. Exato. É claro que não é por isso, né? Mas então quando esse pastor da Ucrânia falou que tá tudo bem, graças a Deus, e que Deus tem honrado eles, mesmo no olhar de guerra, isso é só quem tá orando, irmão, que consegue ver isso. Quem está ali com o Espírito de Deus, porque é fato que se você não está com o Espírito de Deus, você é dominado pela guerra, você é dominado pelas atitudes impulsivas, dominado pelos xingamentos, dominado por atitudes totalmente não coerentes com Cristo, atitudes desgovernadas, e porque você quer mesmo, você quer andar pela carne. A carne é fraca, Jesus está dizendo. Só que ele não fala assim, a carne é fraca, estão lascados, iriliro. Ele não fala isso. Ele fala, filha, o Espírito está pronto, você quer? Você quer o Espírito? Eu tô doido para te dar. Pede, pelo amor de Deus. Está escrito na Bíblia e ainda tem gente pedindo a cura da tristeza. Você está pedindo a cura da tristeza, você está pedindo a cura da ansiedade, você está pedindo casamento, você está pedindo um monte de coisa fora. Você não está pedindo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, se a gente pode explicar de uma maneira didática, como diz minha esposa, é a presença de Deus. Como que Deus presente dentro de mim, eu vou ser dominado pela ansiedade? Eu estou falando que Deus é impotente. Mas se Deus é onipotente, onipresente, se Ele é o cara, irmão, e eu estou na presença do cara, eu estou protegido da ansiedade. Mas nós não estamos, não é protegido a palavra, mas isso não livra a gente de passar, por exemplo, com o que está passando pela Ucrânia. A Ucrânia está passando. Pandemia. A gente passa. Só que, irmão, acho que quando você está cheio do Espírito de Deus, você tem a certeza que é leve e momentânea, até porque você olha para a eternidade. Por que é leve e momentânea a tribulação?
Porque você está olhando para a eternidade. Você está olhando para a eternidade? Está faltando isso. Eu vou até subir um post aqui agora que fala o seguinte: a maior evidência de que eu estou vivendo a palavra de Deus, que você está vivendo os ensinamentos de Jesus, que todos nós estamos vivendo os ensinamentos, é quando está tudo mal na nossa vida, e não quando está tudo bem. Quando está tudo bem, irmão. Mas quando está tudo mal e você está firme na fé, confiante de que Deus está na frente, confiante porque você tem o Espírito de Deus, a presença de Deus, acabou. Isso é a evidência de que nós estamos vivendo o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia, rapidinho, ela é um espelho para nós. Cara, tudo que, por exemplo, ontem vocês viram que a gente colocou um devocional rápido com a Betina, ontem um alinhamento rápido com a minha filha. Quando o pai Jairo foi pedir a cura da filha dele, que estava morta, para Jesus. Quando o Jairo vive aquilo, né, Jairo vai atrás de Jesus, Jesus fala, eu estou indo com você, Jairo, aí Jesus para no meio do caminho, Jesus vai no tempo dele, e não no tempo de Jairo, e aí de repente um empregado de Jairo fala, Jairo, já era, sua filha morreu, você chegou atrasado com Jesus. Aí Jesus prontamente, rapidamente diz, Jairo, não tenha medo, apenas creia, eu vou fazer. Quando ele fala para Jairo, ele está falando para mim, irmão. Você crê nisso? Só pegando esse exemplo do Jairo, que está pedindo a cura da filha, se isso acontecesse apenas com Jairo, isso seria apenas uma história. E eu não estou aqui para estudar história. Eu quero ver Jesus mudando a sua história. Eu quero ver Jesus mudando a nossa história, transformando a nossa história. E muitas vezes vai doer mesmo, como doeu para Jesus. Getsêmani é lugar de prensa. Prensa a azeitona aí, moça, para tornar o quê? O azeite. Prensa aí as uvas para tornar o quê? O vinho. Tem que ter esse momento de romper. Mas quando você busca o Espírito, que só vai vir na tua vida por oração, só por oração, irmão, vai vir o Espírito. E aí você fala, Bruno, mas você disse que tem que ler a Bíblia. A Bíblia te prepara para a oração. A Bíblia chega aqui, ó, quando você conhece a Escritura, você fala aqui, meu Deus, a minha filha aqui, ó, acabou de entrar na UTI. Acabou de entrar. Aqui, ó, tá escrito que você cura. E eu creio. Tá escrito que essa batalha não é minha. Aliás, você me deu essa palavra antes da minha filha entrar na UTI. Tá escrito que essa batalha é sua. Então, por favor, eu quero andar sobre o que está escrito. E nós fizemos isso. Se você não tem essa leitura, você vai orar baseado no quê? No que você acha? Não pode ser. Bru, fala aí. Alguém escreveu que muitas vezes a gente até ora, e eu achei importante isso também. A gente até ora, mas a gente não vigia. Porque uma coisa está junto com a outra. Jesus disse não disse ou. E/ou. Ele disse e. Porque muitas vezes você acorda, faz a sua oração decorada de manhã, assiste o devocional fazendo um monte de outras coisas, vai, vive o seu dia, à noite faz a sua oração, mas você está desatento. Então, vigiar é estar atento. No dicionário é estar atento. Estar presente. Observar com atenção. Observar com atenção. É observar conforme o Espírito e não conforme a carne. Isso. Eu acredito, Bruna, que quando você entra no campo de oração buscando o Espírito de Deus, como é tudo sobre Ele, inevitavelmente você vai vigiar. Mas precisa vigiar, precisa ter ação, precisa ter atitude. Mas você tem atitude movida pelo Espírito e não movido pela carne. Mas tem que ser diário o tempo todo. Diário o tempo todo. Eu falo pra eles aqui, não sei se você já ouviu isso, Bruno, você que tá retornando aqui com a gente, mas é como você acordar, só pra ver se você entende, é como você acordar na escuridão. Isso é fé. Você acorda na escuridão, todo dia. Todo dia você acorda na escuridão. Que é isso, Bruno? Todo dia. O que você precisa fazer? Você precisa levantar e acender a luz. E aí sim você vê o que está... Aí você vê o que está acontecendo. Verdade. Então, isso é você buscar a presença de Deus. Davi viveu isso, irmão. O homem mais, vamos dizer assim, famoso em Israel até hoje. O hospital, né? O Thiago que ensinou isso, né? O hospital chama Davi, o melhor hotel chama Rei Davi.
Então, mas Davi, ele era um homem, como Jesus ensinou, bem-aventurados os que reconhecem que são pobres de espírito. Ou seja, todo dia eu preciso me encher desse espírito. Todo dia eu preciso orar e também vigiar, mas eu vigio conforme o espírito. Eu não vigio conforme eu vigio. É isso que Jesus está ensinando. Vigiem como o espírito, porque o espírito está pronto. O espírito está pronto. O Espírito está prontinho para ensinar vocês todas as coisas. O Espírito está prontinho. O Espírito é o próprio Deus dentro de vocês. E essa palavra, mulher, não foi escolhida pela Bruna e nem por mim. Essa palavra que está sendo liberada nessa live, se é terça, se é segunda, eu não sei. Se é feriado ou se não é, eu também não sei. O que eu sei é o seguinte: Deus, o Deus vivo, o nosso Pai, ainda que você viva como órfão, mas o nosso Pai escolheu essa palavra. O nosso Pai escolheu esta palavra para poder falar com todo mundo que está ligado nessa live, todo mundo que está disposto a ser transformado, porque Ele está falando dia de Getsemane, dia de transformação em todo mundo que está no ao vivo e no gravado. Você quer? Você deseja isso? Uma das coisas que mais mexe comigo é o apóstolo Paulo, né? O que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é igual a gente. Por exemplo, Bruna tinha raiva de Jesus. O apóstolo Paulo tinha raiva de Jesus. Bruna tinha algumas dúvidas e conflitos em relação ao Cristo. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, inclusive, se chamava Saulo. Mandava prender, matar se for necessário. Sanguinário. Esse era o apóstolo Paulo. Mas aí, quando ele é alcançado por Jesus, Jesus ele transforma tanto você. Jesus ele quer tanto fazer você nascer de novo que ele pegou só o exemplo do apóstolo Paulo, que ele muda até o nome. E esse apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte: e isso aqui fica liberado na tua vida, liberado na nossa vida, para minha filha e para minha família. O apóstolo Paulo escreveu para um livro chamado, nome meio estranho, Tessalonicenses. Ele escreve o seguinte: estejam sempre alegres. Como que eu vou estar alegre, rapaz? Como é que eu vou estar alegre? Não tem como. Estejam sempre alegres. Deus está falando para você. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Deus dá o como aqui pra gente, 3 passos. 3 passos para estar sempre alegres. Passo número 1, Bruna. Está aqui escrito. Orar. Orem sem cessar. Quem ora busca o Espírito. Quem ora em verdade, né? Quem ora assim, Deus fala comigo. Deus, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua. Quando você entra na oração reconhecendo que Deus é soberano. Não orar querendo você mudar os planos de Deus, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Teve um dia que Deus mudou de ideia. Teve um dia que Deus deu um ultimato para um rei chamado, se eu não me engano, Ezequias. E pela oração de Ezequias, Deus mudou, deu mais 15 anos de vida para ele. Nossa, isso daí é... Não é forte isso ou não? Olha o poder da oração, irmão. Avalia, não como performance, mas avalia como é que está o seu nível de oração. Porque Deus está falando sobre isso hoje aqui. É na oração que eu encho você da minha presença. E com a minha presença você vigia. Com a minha presença você dá graças em tudo. Em tudo dê graças. Eu lembrei do pastor da Ucrânia, que mesmo numa guerra, com família, com outros pastores dependendo dele, com ovelhas ali que ele cuida, né? Crianças, animais, cachorrinhos, gatos. Eles estão dando graças, irmão. Graças a Deus. Não vai acontecer nada, nós estamos firmes na fé. Deus vai dar direcionamento, Deus vai sustentar, Deus vai fazer no meio da guerra. Esse é o mais doido da fé. Eu sempre gosto de falar, Bruno, como futebol. Uma coisa é você entrar numa final e ganhar de 3-0 já no primeiro tempo. A outra coisa é você dar um gosto, né? Dar um uau, ganhamos 3-0, final, campeão. Agora, outra coisa é você entrar, tomar logo 2 gols e virar o jogo depois, 3-2 e ganhar no finalzinho. Ou senão ir pros pênaltis e ganhar. E ir pros pênaltis ganhar. Não é bom? É terrível, não é terrível suportar aquele tempo dos pênaltis? Meu Deus, que angústia.
Mas quando vem a vitória, você fala, valeu a pena. O gosto da vitória é melhor. Então para de lutar contra as tribulações. Para de lutar contra a porta fechada, porque é o próprio Deus querendo te transformar aí. No Getsemane. Foi o momento que Jesus foi para o grande finale. O momento onde ele foi para a última parte do plano dele aqui na terra. A parte mais importante. Ir para a cruz, ser preso, ir para a cruz, morrer e ressuscitar. Para entregar o Espírito que já estava pronto, mas para entregar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para todos que desejarem. E se cumprir aquela profecia que está escrito no livro de Joel. Chegará um dia que o meu Espírito será derramado sobre a humanidade. Esse versículo é muito forte. Deus falando há mais de 700 anos antes, 500 anos antes, há muitos anos antes de Jesus. Vai ter um dia que eu vou derramar a minha presença sobre toda a humanidade. Você percebe que nós, seres humanos, precisamos dessa presença de Deus, Bruno? Porque sem essa presença de Deus dentro de nós, a gente só acha que Deus existe e Ele está aí, mas o mundo está com caos. Deus transforma o mundo através de você, ô mulher e homem do outro lado. Deus resgata pessoas através de você, enchendo você da presença dEle. Você não quer não? Não é possível. O que sua carne é tentada? Eu tinha anotado aqui no meu devocional de hoje, que eu faço antes de entrar aqui com vocês, que uma das maiores tentações que existe são as incertezas, as dúvidas. Aliás, nós estamos começando um mês, talvez você está cheio de dúvida nesse mês. Isso é uma tentação, irmão. E a sua carne é fraca para essa tentação. Você não sabe como é que você vai pagar as contas, talvez, desse mês. Talvez você não sabe o que você vai fazer na prática esse mês. Eu não sei quais são as suas tentações em relação à dúvida. Dúvida é uma tentação, a pior tentação que existe na minha visão. Tentação não é só impureza sexual, mas também não é só cachaça, mas também não é só qualquer coisa em excesso. Mas é dúvida. Fofoca é tentação. Fofoca é muita tentação, irmão. Está escrito. Murmurar é tentação. Murmurar é tentação. A ansiedade, não espera o tempo, é uma tentação. E eu botei aqui o fruto da carne, que fofoca é um deles. Presta atenção. Como que pode? Olha como é lógico. Se Deus está falando que o Espírito está pronto, que não é para apagar o Espírito. Se Deus está falando que Ele entregou o Espírito Santo no que Ele fez na cruz, que esse é o presente, é o Espírito Santo na sua vida, o Espírito de Deus. Como que eu vou viver ansioso? Se na própria Bíblia fala, não andais ansioso por coisa alguma. E por que você continua ansiosa? Por que você continua ansioso? Você vai aceitar isso? Não é possível. Não é possível que você vai continuar aceitando a ansiedade, que é esse câncer do século. Eu não posso aceitar a ansiedade, porque Deus fala, não andais ansioso por coisa alguma. Deus quer que eu ande como? Orando sem cessar, orar sem cansar, todos os dias. E em tudo, dê graças. Betina vai para a UTI? Em tudo, dê graças. Betina não respirou ao nascer? Em tudo, dê graças. Dar graças a Deus quando está tudo bem é muito fácil, mas nós estamos aqui para aprender com Ele a dar graças a Deus quando está tudo mal. Então eu vou subir um post aí agora, escrevendo exatamente isso. Dê graças quando tudo está mal. E eu queria muito que, se você foi abençoado por essa palavra, todos da família, você ficou até o final aí, um beijo no seu coração. Mas compartilhe o post que nós vamos subir agora, já está pronto. Como o Espírito está pronto, o post também está pronto. A gente já fez hoje de manhã. Eu fiz aí. Guiado pelo Espírito. Mas Deus quer usar você para pegar esse post e marcar alguém. Mandar para alguém. Porque muita gente está colando aqui nesse projeto evangelístico através do mover do Espírito Santo. Usando pessoas que manda para alguém, que compartilha nos stories, a gente recompartilha aqui, marca o cola na videira, prega para alguém se for necessário, se Deus colocar uma pessoa na sua frente, compartilha o que você aprendeu aqui, não deixa parado. Mas se você se encheu do Espírito, não tem como você deixar parado, porque é o Espírito de Deus. Como é que você vai deixar parado? É o Espírito de Deus, você nem mais olha para você, não tem como deixar parado, tem que fluir. Você se encheu de verdade do Espírito? Sim ou não? Se não, eu convido você a desligar esse devocional e orar.
Como Jesus orou, angustiado e triste, ele se prostrou e disse: meu Pai. Mas tem que ler de novo. E essa é a nossa oração. Ô Bruna, pelo amor de Deus, lê aqui pra gente a oração de Jesus. A primeira parte, essa oração. Se é possível que passe de Não, mas peraí, muito forte. Primeiras duas palavras. Meu Pai. Meu Pai. Que mais? Se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Pai, Pai nosso. Tem muita gente gemendo nessa sala. Todos nós, eu, minha esposa e todos, somos tentados o tempo todo por várias coisas. Isso nos deixa fraco, até porque nossa carne é fraca. Que seja feita a tua vontade no dia de hoje, na vida de todos que estão aí, no ao vivo e no gravado. Que não seja como a gente quer, mas que seja como tu queres. Ainda que os nossos olhos não estejam querendo ver aí o que está vendo, mas que seja feito como tu queres. Isso é lindo demais, irmão. Isso é transformador. Não é lindo para admirar. Eu não admiro isso que Jesus fez, não. Eu preciso fazer como ele fez. Porque senão ficaria só uma fé de admiração. E Jesus quer que você viva uma fé de transformação humana. Pensamento, comportamento, jeito de falar, jeito de ser. Como ele. Ele é o modelo. Ele é o nosso modelo. Você quer modelar alguém? Modele Jesus. Você quer copiar alguém? Copie Jesus. Você quer isso mesmo? Ou você continua querendo só bênção? Nós aqui do Colé na Videira, nós temos que dizer para vocês, da forma mais simples do mundo, sincero ao mesmo tempo, que essa fé não se move por bênção. Ô Betina, essa fé, você que tá aí, ó, essa fé não se move por bênção, filha. Ela tá assim, ó. Não acredito. Eu achei que era por bênção. Não. Essa fé torna você a própria bênção. Se Abraão... eu vou até subir esse Reels também, que a gente fez um picote lá. Se Abraão vivesse por bênção, ele não iria esperar 25 anos para ser pai. Porque a bênção externa era ele ser pai de Isaac. Mas ele esperou 25 anos. E não é que ele esperou. Em 25 anos ele foi transformado por Deus para ser um novo homem. Abraão tinha uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tinha para ele. Abraão vivia numa cidade incrédula. Abraão cultuava outros deuses. Abraão, inclusive, fazia imagens de outros deuses e vendia. Abraão vivia uma outra vida e Deus convidou ele para viver uma nova vida. Você quer viver uma nova vida? Deus está te convidando. Agora, para de colocar os olhos na bênção externa. Coloca os seus olhos na bênção interna. Você consegue isso? Jesus falaria para você, você deseja isso? Jesus não falava assim, Bruno? Como é que ele falava para aquele paralítico que você estava fazendo devocional? Como é que ele falou para aquele cara que ficou 38 anos paralítico? O que ele falou pro cara? Ele perguntou se ele queria a cura, não era? É, você quer ser curado? Olha Deus perguntando pro cara, irmão. Você quer ser curado? Você quer buscar bênção interior? Ou você quer buscar bênção exterior? E a gente não está falando isso apenas porque a gente tem uma filha hoje e a família restabelecida, irmão. Nós vivemos essa palavra no vale da sombra da morte e queremos viver cada vez mais. E nós queremos as tempestades mesmo, irmão, porque assim, eu não luto mais contra a tempestade vai vir. Não dá mais para lutar contra a tempestade, já é um fato que ela existe. Deus quer te ensinar a dormir no meio da tempestade como ele dormiu. Jesus no travesseirinho na ponta do barco. Tem que dormir no meio da tempestade. Que não seja como eu quero, que seja como tu queres. O que queres que eu te faça? Como escrever. Agora é óbvio que você pode pedir coisas pro Pai, Ele é seu Pai. Mas peça, é um conselho. Peça a transformação interna. Cheio de dívida, solteira, desquitada, problemática, emocionalmente ferido, desempregado, tudo fodido. Não importa. Não importa. Não importa. Perdão pela palavra. Mas
é aí que Deus quer que você seja uma nova pessoa. É aí. Então você tem que falar para ele agora, é aqui que eu quero ser transformado. Nós estamos juntos aqui no Cola na Videira para te ajudar nisso, te ajudar nessa caminhada. Amor, lá no curso que eu dou de autoestima, né, eu falo a importância da gente escolher se amar apesar de todos os nossos problemas, né? Então, amém. Apesar de não, sei lá, de não gostar do meu corpo, apesar de ter sido traída, apesar de não ter um namorado, apesar de eu ter sido abusada, eu escolho me amar. E eu falo que quanto mais problema a gente tem, quanto mais dor a gente tem, mais a gente precisa do nosso amor. E com a fé é a mesma coisa, né? Quanto mais problema a gente tem, mais a gente precisa de fé. Então, a gente ter a ousadia de dizer, apesar, né, de todos os meus problemas, quais são os seus problemas que fazem muitas vezes você duvidar de Deus ou enfraquece a sua fé? Anota numa folha. Apesar de estar com problema financeiro, eu escolho ter fé. Apesar de estar decepcionada com Deus, de não estar acreditando, de não estar acreditando em Deus nesse momento, eu escolho ter fé. Exato. Está então, desconfiada, né? O que acontece? Isso é uma coisa até num nível cerebral. Quando eu escolho ter fé, eu penso, sinto e ajo como uma pessoa que tem fé. Quando eu esqueço de escolher ter a fé, nós somos pessimistas por natureza, gente. Eu penso, sinto e ajo como uma pessoa que está com a fé fraca. Porque eu estou movida pelas circunstâncias. Então, escolher ter essa fé diariamente vai fazer você ter pensamentos, sentimentos e atitudes diferentes. Amém. A Letícia compartilhou que ela buscava mais quando ela estava desempregada, por incrível que pareça. Não é incrível que pareça, não. Nós seres humanos, nós somos assim. Só que você precisa nascer de novo. Essa é a proposta de Jesus. O que é nascer de novo? É nascer de novo no Espírito. Ou seja, eu tenho a convicção de quem Jesus é. E quando eu tenho a convicção de quem Jesus é, não tem como eu buscar Ele apenas no dia ruim. E nem tem como eu buscar Ele apenas no dia bom. Nem tem como eu buscar Ele apenas quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Vocês entendem isso? A gente busca porque a gente deseja buscar isso. Então esta fé que nós queremos ativar em você é esta fé de você. Você deseja porque o próprio Deus está dentro de você fazendo o negócio acontecer. Ele te guia para Ele. Essa é a verdade. Por isso que Ele entregou o Espírito dele, para que venham os verdadeiros adoradores. Então eu acabei de subir lá no Instagram a boa notícia de hoje, que é esta mensagem. Se você foi abençoado, pega esse post aqui, ó, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Esse devocional vai ficar gravado aqui no Instagram e também vai ficar gravado naquele canal lá. Aquele canal que é o nosso companheiro aí também, né? Aquele canal que diz que não pode falar aqui, misericórdia, Senhor. Mas... E hoje tem encontro da família JC. Eu vou ver com vocês se vocês preferem hoje ou amanhã. Amanhã eu sei que tem um Homem de Fé, mas a gente pode fazer a família toda amanhã, se ficar melhor. Tem gente que tá viajando e tal. Ou a gente faz hoje às 19h30. Eu vou perguntar para vocês, fazer uma enquete lá no grupo Cola na Videira. Se você quiser fazer parte desse grupo no WhatsApp, pra gente caminhar junto, não é um grupo só de enviar mensagem, essas coisas assim, de enviar mensagem de lote. Não é não. Tem que ser um grupo onde a gente se ajuda. Tem que ser um grupo onde a gente se conhece. Tem que ser um grupo onde a gente caminha lado a lado sem julgar ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Então você clica no link da bio e você vai ver lá o Família JC. É lá que é o grupo do WhatsApp. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Vamos fazer hoje então às 19h30. Tô vendo aí, eu quero participar do grupo. É só entrar lá, Família JC. Se ficou com alguma dúvida, manda um direct pra mim aí. A Bruna vai responder pra vocês, né, Bruna? A gente responde, a gente é camuflado. Ou eu ou ela vai responder pra vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tamo junto, colado na videira. Beijo, gente. E não esqueça, Betina, a fé se aprende. Acabou. Vai lá no post, gente, por favor. Vai lá, Família JC. Deus abençoe. Vai lá no post.